Oi gente, tudo bem com vocês? Então no vídeo de hoje vamos falar do terceiro trimestre de gestação. Eu estou gravando esse vídeo com 39 semanas, ou seja, eu já vivi todo o meu terceiro trimestre de gestação. Então eu tenho bastante coisa pra falar, pra relatar aqui pra vocês. E estou gravando esse vídeo um dia antes de fazer a entrada no hospital. Então, gente, realmente assim, o que tinha pra viver, eu vivi. E eu gostaria de começar falando sobre a questão da temperatura corporal, que foi algo assim completamente diferente dos outros trimestres que eu vivenciei. Esse aumento da temperatura corporal, assim, no terceiro trimestre foi muito alto, assim. Foi impressionante o quanto que o meu corpo tava sentindo calor, sabe? Inclusive, teve noites que eu acordei por causa do suor, assim, da temperatura corporal tá tão alta, eu ter que acordar de tanto calor que eu tava sentindo. Esse aumento, eu não sei se é algo que várias gestantes experienciam, mas definitivamente, assim, foi presente no meu terceiro trimestre a temperatura corporal. E esse meu terceiro trimestre eu vivi assim, final de inverno, início de primavera. Então tá fazendo friozinho, temperaturas mais baixas de 20 graus. Tem dias que faz 10 e às vezes eu tô de camiseta. Hoje eu tô vestida mais com roupa quentinha, mas tem momentos assim que do nada eu quero botar uma roupa curta, sabe? Que é quando esse calor corporal vem. E algo também que eu notei, assim, foi a questão do suor. O meu corpo, ele tem transpirado mais, sabe? Gente, eu tenho vivenciado um suor muito estranho, que é tipo, eu tenho ficado com a virilha muito suada, sabe? Tipo, muito suada. A sensação de virilha suada é muito desconfortável. Muito desconfortável porque, assim, digamos, eu tomo banho, vou viver minha vida, eu dou uma saída de casa. É como se a virilha começasse a suar, sabe? Essa questão da virilha suada me levou a ir procurar algum método pra controlar esse suor na virilha, que tá me fazendo mal, assim, realmente. E aí eu vi que tem tipo uns desodorantes íntimos que tu aplica, assim, pra parar de suar no local. E o que tem ajudado, assim, foi isso, sabe? E também fazer trocas de roupa íntima no dia. Mas a minha gravidez, no terceiro trimestre, essa temperatura corporal, quando pegou essa questão de virilha suada, começou a me dar uma atrapalhada na vida, assim. Principalmente quando eu tenho consulta obstétrica e aí tu chega lá na obstétrica, tipo, tua calcinha tá encharcada de suor, parece que fez xixi na calça. É quase isso. Então era esse nível, sabe, de suor na virilha que eu tô experienciando. Algo que eu notei, assim, também, que no terceiro trimestre eu tenho sentido muito é que meu corpo, ele tem mais pressão sanguínea. Então eu sinto muito mais cansaço pra fazer qualquer atividade que eu tenho que fazer. É muito mais cansativo do que o segundo trimestre, eu tenho me sentido mais cansada. E é muito similar ao cansaço que eu tava sentindo no primeiro trimestre. O terceiro trimestre, com certeza, todas as atividades que eu vou fazer eu me sinto mais cansada. Também a questão de não ter quase ar pra respirar. Teve momentos, assim, que foi sufocante. Logo no início do terceiro trimestre, assim, que parece que a barriga tá crescendo tanto aqui pra cima que o teu pulmão, a sensação é que o teu pulmão não tem espaço pra entrar ar. Tive muita falta de ar. Parece que o corpo vai acostumando, tu vai aprendendo a lidar com essa falta de ar. Mas no início, assim, é bastante desconfortável. E a sensação é realmente essa, assim, que parece que o meu pulmão, ele não tem a capacidade de receber aquele ar que eu respiro. E aí tu fica respirando pela metade, sabe? Então é desafiadora a respiração na gravidez e essa falta de ar também. Dores do terceiro trimestre. Com certeza eu tive dores no meu terceiro trimestre, assim, eu tive dores nas costas. Tive poucas dores nas costas. Assim. Digamos assim, se eu fosse falar sobre dores nas costas, eu não posso me lamentar de dores nas costas. Assim, o que eu me lamentaria de dor nesse terceiro trimestre é a questão da dor pélvica. Gente do céu, eu comecei a sentir muita pressão pélvica nesse meu terceiro trimestre, tá assim, sentindo o peso do bebê quando eu vou
caminhar, sabe? De ter dificuldade de caminhar, da perna não funcionar. Por exemplo, quando eu tô sentado no sofá e levanto, ou quando eu tô deitada na cama e levanto. E assim, quanto mais eu fui entrando no terceiro trimestre, tipo, nas últimas semanas, essa dor, ela fica demais, demais. Parece alguma coisa puxando, sabe? Parece que alguma hora o bebê vai arrebentar tudo lá por dentro. Essa é uma sensação bem estranha. Então é uma pressão uma pressão bem forte, assim. Por exemplo, até quando eu tô dormindo, assim, daqui a pouco fica desconfortável, começa a dar uma cãibra na barriga de um lado, aí eu viro pro outro. Quando eu viro pro outro lado, tipo, toda essa pressão pélvica eu consigo sentir, assim. E a sensação que eu tenho dessa pressão parece que o bebê tá nascendo, sabe? Parece que o bebê vai nascer de tanta pressão que faz na minha pelve. Na semana que eu não fiz quase caminhada, foi mais difícil de lidar com a pressão pélvica. Parece que eu tive mais pressão pélvica. E quando eu caminho, parece que o corpo, ele fica mais acostumado. Não sei se solta ou o que acontece, mas parece que eu senti menos pressão pélvica quando eu fiz caminhadas. E os chutes do bebê? Bom, gente, o bebê, ele tá chutando, agora no terceiro trimestre também. Meu bebê, ele demorou um pouquinho mais pra chutar, pra eu entender o que era o chute, né? Afinal, meu primeiro bebê, então eu não tava entendendo muito bem o que era chute. E aí, sim, o bebê começou a chutar, mas é um chute diferente, assim. Antes eu sentia como se fosse umas ondinhas mexendo na barriga, mas agora parece que o bebê é assim... O meu bebê, ele gosta de chutar muito nessa parte de cima aqui, no pulmão, sabe? Aqui perto do pulmão. Não sei se ele empurra as minhas costelas ou o que é, mas do nada fica tipo assim, quando eu olho pra minha barriga tem um caroço soltado assim, que fica pressionando, parece que tá... E aí fica assim por um tempo, daqui a pouco volta a barriga no tamanho normal. Antes, que era só uma mexidinha, parece que ele fica empurrando. Não sei se o bebê empurra a bundinha aqui, sabe? Porque o bebê tá nessa parte... Ele já tá com a cabeça pra baixo, aí aqui pra cima fica as perninhas e parece que ele fica assim com o bumbum empurrando, sabe? Então essa é a sensação. E é bem dolorido às vezes, esse empurrar dele, não sei se é chute ou se ele empurra, o que é. O bebê mexe muito quando ele escuta música. Então, por exemplo, a gente foi num clube de jazz, escutar jazz, e o bebê mexeu a noite inteira. O espetáculo todo, assim, a apresentação toda, o bebê tava mexendo, escutando jazz. Então, nosso bebê, ele gosta bastante de música e ele se movimenta quando ele escuta música. Eu senti que minhas pernas cansaram um pouquinho também, mas foi pouco, assim, porque como eu gosto de analisar, eu pego todos os dias da semana e de todas as semanas e analiso como que foi minha experiência. Então, eu tive momentos onde eu senti as pernas cansadas, mas eu acho que não foi muito, assim, foram pouco. Geralmente, quando eu fico muito tempo sentada durante o dia, ou em pé e não deito, aí talvez de noite eu vou sentir assim as minhas pernas bem cansada, parecendo um saco de arroz. Mas se no caso durante o dia eu dou uma descansada, ergo as pernas pra cima, aí eu não sinto tanto. E também, talvez pelo fato de eu continuar caminhando, fazendo 1 hora de caminhada, tenha ajudado bastante. E eu comecei a experienciar inchaço mesmo, foi a partir das 37 semanas, que é os pés bem inchados e as minhas mãos também, meus dedos da mão estão bem inchados, meu anel tá apertado. Quando eu vou fazer a caminhada, que aumenta a pressão sanguínea, minha mão parece que vai arrebentar, vai estourar, assim. Gente, mas assim, de tudo que eu falei agora, sem dúvidas a parte mais desafiadora do terceiro trimestre foi a questão do dormir, sabe? Foi bastante difícil dormir. Conseguir dormir, achar uma posição confortável pra dormir. Então, muitas pessoas falam: aproveita pra dormir, pra descansar quanto tu pode durante a gravidez, porque quando teu bebê sair, tu não vai conseguir dormir. Só que, tipo, sim, pode acontecer de tu não conseguir dormir quando o bebê tá na barriga também, né? Porque o peso da barriga, assim, essa questão de tu tentar encontrar um lado que é mais confortável. Isso fez com que eu não conseguisse ter um sono muito pesado durante as noites, de estar ali meio acordada, sabe, meio que dormindo conscientemente de que eu tô passando um trabalhinho pra dormir. Essa é a sensação, então, que eu experienciei algumas noites. Então, eu senti essa dor, sabe, pra dormir, a dor da barriga, a dor nas costas. A partir das 28 semanas de gestação, não é aconselhado que
que a gestante durma de barriga pra cima, porque pode faltar ar pro bebê, uma coisa assim, então tem que dormir do lado esquerdo. Aí daqui a pouco tu tá pegando no sono e tu tá de barriga pra cima, tu tem que lembrar de virar pro lado esquerdo, sabe? Porque é a forma mais segura pro bebê. Mas graças a Deus, na maioria dos dias, eu consegui ter mais dias que eu dormi bem do que dias que eu não dormi bem. Então, definitivamente, tudo que eu vivi nesse terceiro trimestre, dormir foi a parte mais desconfortável de todas, assim. Em relação à azia, eu tive também no meu terceiro trimestre azia, tive no segundo, agora eu não lembro se no primeiro eu tive azia. E é aquela azia chatinha, né, gente? Aquela azia que tu come alguma coisa, tem um temperinho a mais, daí dá aquela azia, aquela queimação que fica o dia inteiro ali dentro e não passa. No meu caso não passou porque eu não tomei nenhum tipo de medicação pra tratar a azia, eu ficava só tomando água, ou daí não comia alguma coisa que me causasse azia, tipo alguma comida ácida, sabe? Tentava não comer alguma coisa ácida pra não estimular mais essa azia, mas ela fica ali, sabe? Eu tentava me acostumar com a azia. Graças a Deus não era uma coisa que, tipo, todos os dias eu tenho azia. Não. Tinha semanas que eu tive azia 3 vezes na semana, teve semanas que eu não tive nada de azia. Depois de 2 semanas, experienciei um dia inteiro com azia ou 2 dias da semana com azia. Então, pelo que eu controlei, foi mais ou menos assim, sabe? Teve azia no terceiro trimestre, mas graças a Deus na maioria dos dias não teve azia. Eu estou ansiosa para o parto? Eu estava bem ansiosa para o parto. Bem ansiosa para o parto. Assim, digamos no início do terceiro trimestre, eu estava bem ansiosa para o parto. No final do segundo trimestre, início do terceiro, porque eu não sabia muito o que ia acontecer na minha gestação, né? A previsão de nascimento era para o dia 30 de setembro e no meu caso eu ia entrar em trabalho de parto em casa. Aquele cenário de eu começar a entrar em trabalho de parto em casa me deixava bastante ansiosa, porque eu não sabia quando que isso ia acontecer, sabe? E como que ia ser, o quanto de dor que eu ia sentir, como que eu teria que ganhar essa dilatação e em que ponto que eu teria que ir pro hospital. E saber que eu teria que vivenciar isso em casa me deixava bastante ansiosa, porque eu ficava, tipo, pensando, meu Deus, gente, esse apartamento que eu moro, qualquer coisa que eu falo, tipo, todo mundo escuta que os vizinhos, tipo, imagina eu berrando de dor de noite, e então me apavorava de pensar em passar por essa situação. Mas o que acontece é que o meu parto ele tomou um outro rumo, né? O meu obstetra ele achou melhor que o nosso bebê ele viesse um pouco antes da data de previsão e que ao invés de eu passar por um parto normal, né, eu vou passar por um parto normal induzido, ou seja, eu simplesmente tenho um dia e uma hora marcada para ir para o hospital, que no caso é amanhã, né, segunda-feira, dou entrada no hospital no final do dia. Então aquilo ali simplesmente tirou um grande peso que eu tava nas costas de pensar que eu ia ter que passar pela primeira fase do parto em casa, sozinha, como que ia ser. E não, vai acontecer tudo no hospital. Não quer dizer que vai ser mais fácil, não. Vai ser desafiador também, mas me tranquiliza porque eu sei o que vai acontecer no início, quando tudo começar a se iniciar para esse trabalho de parto, que me deixa mais tranquila. Uma outra técnica que me ajudou a manter a calma em relação ao parto é que desde o primeiro trimestre eu já comecei a procurar algo que me acalmasse, né, que eu não ficasse desesperada de pensar que, nossa, vai doer demais, eu vou sofrer. Então, o que foi encontrar uma técnica, que é o hypnobirthing, que é uma técnica usada de relaxamento, né, e preparar a gestante para o parto. Com afirmações positivas de parto, trabalhar bastante essa questão da mente, da meditação, e imaginar que vai ser um parto positivo, Deus fez meu corpo para isso, meu corpo ele é capaz disso, independente de quanta dor vai sentir, de quanto difícil vai ser, eu sou capaz, meu bebê ele é capaz e nós dois trabalhando juntos, em harmonia, a gente vai conseguir trazer aí um parto, se Deus quiser, bastante positivo e entender que eu sou capaz, entende? Tô sentindo medo? Quando eu sinto medo, Ana, tu é capaz porque tu é criada pra isso faz parte da tua natureza. Então foi esse livro, né, que eu li, mas eu escutei meditação, tipo, quando eu caminho, eu escuto meditação, quando eu tô limpando a casa, muitas vezes quando tava dormindo também, essas afirmações de meditação
positiva para parto. Então, realmente, se vocês se sentem assim, um pouco ansiosas em relação ao parto, escutar afirmações positivas de parto ajuda bastante. Também eu tentei não pesquisar muito, ler livro, pesquisar muitas coisas sobre relatos. Teve um momento no segundo trimestre que eu fiz de pesquisar várias histórias e eu fiquei bem assim... Fiquei vibrando nessa questão de que também poderia acontecer comigo situações que eu vi na internet. Então eu tentei parar de ver isso e focar só nas afirmações e no Hypnobirthing. E aí eu também foquei mais em ver como que vai ser o parto, tipo vídeos de parto, vídeos de indução, como que acontece, entender como que eles vão fazer. Também pesquisei sobre técnicas de respiração, a importância da respiração no trabalho de parto, de tentar entender porque quando eu for vivenciar isso, para colocar em prática, né, que a respiração é bastante importante. Algo que eu fiz para preparar para o parto também foi preparar a casa, né? Eu fiquei num ritmo muito louco de querer arrumar o ninho, que se fala, né, em arrumar o ninho para esperar o bebê. Então a gente montou cômoda, montou carrinho, lavar todas as roupinhas do bebê, de organizar tudo, organizar a casa, fazer faxina no roupeiro, fazer faxina na cozinha, limpei todas as portas, então tipo, limpei cada cantinho que podia pra receber nosso bebezinho aqui em casa, então eu acho que ajudou bastante, assim, nessa questão também de me preparar pro parto. E no final de contas, assim, a questão de se preparar também, eu acho que não tem muito que se preparar, assim. A gente pode ler bastante, a gente pode pesquisar bastante, mas pelo que eu entendi, do obstetra falar, tudo pode acontecer, sabe? Então, eu tenho uma ideia de parto, mas eu tenho uma flexibilidade de entender que tudo pode acontecer. O mais importante é a segurança do meu bebê e a minha segurança também, e eu tento não me sobrecarregar com tantas informações com tantas informações, assim, desse universo de gravidez. Bom, gente, a questão, assim, de hormônios, de sensibilidades, eu me senti sensível nesse terceiro trimestre. Eu posso dizer pra vocês que eu me senti em alguns momentos muito sensível. Eu escutei muito mais música, sabe, do que eu escuto normalmente. Daí, às vezes, eu tô escutando uma música e dá vontade de chorar, sabe? Ou às vezes tu tá fazendo alguma coisa e do nada te dá vontade de chorar. Então eu experienciei esse tipo de sensação de, por motivo nenhum, sentir essa vontade de chorar. Mas foram poucas vezes que isso aconteceu. Não é que eu fiquei assim o tempo todo. Que bom que não aconteceu muito, porque essa questão de tá muito emotiva, assim, é algo que eu não quero estar tão emotiva, tão montanha-russa de sentimentos. Foi algo que eu tentei vivenciar mais pra mim, assim. Eu tentei não fiquei, assim, com outras pessoas. Por exemplo, com o Juliano. Eu acho que ele não... Se for perguntar pra ele, ele não vai ver tanto essa montanha emocional que eu tava sentindo. Ou talvez eu acho isso. Que às vezes eu tive uns comportamentos meio... sei lá. Bom, gente, agora que é o último dia, né? Penúltimo dia gravidinha. O que eu vou sentir saudade, assim, da gestação? Eu acho que o que eu mais vou sentir saudade é de saber que agora é eu e o bebê, sabe? Que eu sou a casinha dele, né? Ele tá aqui dentro. Que a gente é uma coisinha só. Eu e o bebê, a gente é uma coisa só. E ele faz parte de mim. E isso eu vou sentir saudade, porque é uma coisa que depois que o bebê sair, nunca mais vai acontecer, mas ele também precisa sair. Mas essa semana teve um momento onde eu fiquei bastante emotiva de pensar, assim, que eu não vou mais ter a barriga, né? Que ele vai sair, que ele vai vir pro mundo e o mundo vai ser a nova casa do bebê. Já dá vontade de chorar de pensar nisso, sabe? Mas faz parte da vida, não. O bebê não tem como viver pra sempre na barriga, né? Mas é uma coisa assim que quando a gente para pra pensar, vai dar saudade disso. E também, se eu fico parando pra pensar, talvez eu deveria ter aproveitado um pouquinho mais com o bebê na barriga, ter relaxado mais e prestado mais atenção. Mas eu acho que é isso, faz parte, né? A gente vai sentir isso. E com certeza essa questão de ter a barriguinha de grávida, né? Eu acho que é uma barriguinha tão bonita, uma barriguinha aquela que a gente se sente orgulhosa de ter, desse milagre que é a gestação, da gente vivenciar isso. Então é uma barriguinha que enche a gente de orgulho. E claro, também da relação do papai e do bebê, né? Com a barriga, esse cuidado que ele teve de conversar com a barriga, essa interação. Então...
vou sentir bastante saudade desse momento. Terceiro trimestre, algo que aconteceu também foi a minha memória, que virou assim, ó, que não tenho memória, sabe? Então aconteceu situações bem engraçadas, por exemplo, de eu ter tanta falta de atenção que eu coloquei a roupa no avesso. Então, por exemplo, essa semana eu fui caminhar, quando eu tava lá na rua e fui botar a mão no bolso, o bolso tava pra dentro. Coloquei a calça virada. Aconteceu 2 vezes, então, com calças e, tipo, de eu colocar as roupas no avesso. Tipo, não aconteceu nos outros trimestres e aconteceu agora. Essa questão da falta de atenção e de, tipo, eu tá muito... Sei lá onde é que eu tava com a cabeça, sabe? Ter tanta falta de atenção que colocar até a roupa virada, assim, e sair com roupa virada de casa. Então, foi algo, assim, muito estranho do terceiro trimestre. E assim, gente, de toda a gravidez, né, de toda a gestação, o que eu achei, assim, de mais desafiador, assim, dos trimestres, sem dúvidas, assim, eu acho que foi o primeiro trimestre, porque eu fiquei bem mal, né, aquele período que parecia que nunca ia passar. A ansiedade de ver a barriga crescer, a ansiedade da gente querer ver toda a gestação acontecendo agora e tu não poder não poder ter isso. Então eu acho que foi uma coisinha do primeiro trimestre, assim, que foi bastante difícil pra mim. Foi bastante difícil entender que eu tava tendo que mudar meu estilo de vida, né, e tendo que dar uma acalmada e entender que eu tava grávida e fazer essas mudanças. A questão da gente não poder contar pra ninguém, né, obviamente que cada um decide aquilo que quer fazer, mas a gente só falou que da gravidez pra outras pessoas no segundo trimestre. Então eu achei bem desafiador também ficar só pra gente, essa alegria da gravidez, né, não poder compartilhar por meses com os familiares, não poder compartilhar com vocês também. Foi pesado emocional guardar esse segredo, digamos, só pra gente. Que a gente quer, quando a gente tá feliz, a gente quer contar pra todo mundo, né, da nossa felicidade. Então, foi isso. O segundo trimestre também foi bem desafiador pra gente, mas o primeiro foi, sem dúvida, eu acho que o mais desafiador. Tudo isso do primeiro trimestre, né, essa questão de não poder compartilhar a gravidez, tá mal, essa ansiedade de ver o bebê crescer, fez com que o primeiro trimestre passasse, assim, numa sensação de slow motion. Parece que ele passou bem mais devagar do que os outros trimestres. E assim... Ai, eu ficava assim, eu quero ver meu bebê crescer, sabe? Ele tá do tamanho de uma sementinha, mas daí tu tem que esperar uma semana pra aquela sementinha ficar mais desse tamanho, daí desse outro tamanho. Então isso, meu Deus, me deixava muito, muito querendo que tudo acontecesse rápido. Em vez, depois no segundo trimestre eu pensei, gente, não dá pra viver com essa pressão toda que eu tô colocando. E aí eu comecei a deixar fluir mais. Quando eu vi, passou rápido. Então foi uma longa jornada, né, desde janeiro que eu tô grávida. O bebê vai nascer em setembro, então foi todo um ano. Parece que viver todos os dias não passou rápido. Agora, chegando aqui, nesse ponto, eu vejo que sim, passou rápido, passou bastante rápido, principalmente o segundo e o terceiro trimestre. Bom, gente, foi isso pro vídeo então de terceiro trimestre. Essa foi a minha experiência, isso foi tudo que eu senti, assim, o que eu consigo lembrar agora, né, de coisas diferentes que eu senti no terceiro trimestre, em comparado aos outros trimestres. E óbvio que a gente não vê a hora de poder conhecer o bebê, de saber se vai ser uma menina, se vai ser um menino, né, a gente vai descobrir na hora do nascimento. E a gente torce que nosso bebê ele venha com muita saúde, que seja um bebê muito abençoado e que a gente possa, né, ser os melhores pais que a gente puder pra esse bebezinho e que a gente não vê a hora de poder estar aqui, sabe? Eu fico imaginando como que vai ser eu cuidando do bebê, como que vai ser as mãozinhas, como que vai ser o pezinho do bebê, sabe? Eu fico imaginando muito isso. Apesar de eu gostar de ter minha barriguinha de grávida, vou sentir saudade, eu não vejo a hora de poder ter o bebê aqui pra gente viver tudo isso que a gente vai viver, de a gente passear com o bebê, levar ele pra passear e ele fazer parte da nossa vida. Então, com certeza ele vai ser um bebê que ele já é muito amado e muito esperado.
aqui pela gente e espero poder também continuar compartilhando tudo aqui com vocês, essa experiência, e poder apresentar o bebê pra vocês. Bom, gente, a próxima vez que a gente se vê, então, eu já vou estar com o bebê aqui em casa. Eu também posso daqui a pouco gravar um vídeo contando mais pra vocês como foi o parto, na minha experiência de parto com indução. Me contem aqui se vocês têm interesse. Se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueçam de curtir muito, de se inscrever aqui no canal para acompanhar os vídeos que eu posto toda semana. Um beijo enorme pra vocês e até o próximo vídeo.